Há cidades que se visitam, há cidades que se habitam e há cidades que acabam por se tornar livros. Paris pertence a esta última categoria e é precisamente essa metamorfose da cidade vivida para a cidade escrita que encontramos em O Flaneur de Paris, de João Ventura. Tive essa percepção recentemente em Portimão, onde assisti a duas das várias apresentações que o livro já conta. A primeira decorreu na Biblioteca Municipal em dezembro, com ambiente respeitoso das cerimónias literárias. A segunda aconteceu ontem à noite, no Clube União, sob um lema deliciosamente francês: Les amis d'abord, primeiros amigos. Havia vinho, queijos, ambiente de conversa lenta, com música de Georges Brassens a preencher o ar. E foi ali, nesse ambiente de conversa também franca, que percebi melhor a natureza deste livro. Porque o Flaneur de Paris não é apenas um livro sobre Paris. É um livro sobre como a vida pode tornar-se literatura. Logo nas primeiras páginas, o próprio autor explica que aquilo que nos oferece são passagens pessoais. O próprio autor explica que e convida o leitor a acompanhá-lo numa espécie de flânerie sedentária, um guia literário onde memória, leitura e imaginação se entrelaçam enquanto o narrador deambula mentalmente pela cidade. A metáfora que utiliza é particularmente feliz. João Ventura recorda o célebre Air de Paris, pequena ampola que Marcel Duchamp apresentou como obra de arte, supostamente contendo o ar da cidade, mas reconhece que as suas memórias, as vividas dentro dos livros, são demasiadas para caber num frasco. Por isso, decide guardá-las nestas páginas. Talvez seja essa a melhor definição deste livro, um recipiente literário onde foi lentamente guardado o ar de Paris. Mas há aqui uma hipótese interpretativa que me parece particularmente interessante. Tenho a impressão de que João Ventura começou a escrever este livro muito antes de saber que o estava a escrever. Talvez nos inícios dos anos 70. Não nas páginas de um caderno, mas na própria experiência da vida. Sabemos que o autor viveu, estudou e trabalhou em Paris. Durante algum tempo habitou um quarto na Maison du Portugal, na cidade universitária, enquanto lecionava cultura e literatura portuguesa na Sorbonne. Foi nesse período que descobriu verdadeiramente o significado da palavra planar, reconstruindo retrospectivamente a sua experiência psicogeográfica da cidade. Mas antes disso, houve outra coisa. Houve o espanto inicial, a estranheza e também a melancolia. Nas páginas do livro encontramos a recordação desses primeiros dias em Paris. O jovem recém-chegado vagueia pelas ruas como um estrangeiro, desorientado, subindo escadarias sombrias, atravessando bairros inquietantes, incapaz ainda de decifrar a cidade. Paris parece-lhe hostil, quase indecifrável. E há um detalhe revelador. Nessa altura, ele ainda pouco conhecia Baudelaire, Aragon, Breton e muito menos Walter Benjamin, Cortázar ou Queneau. Ainda não conhecia o spleen de Paris. Ainda não tinha entrado na grande biblioteca literária que a cidade transporta dentro de si. Mas viria a entrar. E é nesse momento que começa verdadeiramente este livro, porque Paris de João Ventura não é apenas uma cidade geográfica, é uma cidade literária. Uma cidade onde as camadas de experiência e de leitura se sobrepõem como inscrições sucessivas
num manuscrito antigo, um palimpsesto. Baudelaire, Benjamin, Aragon, Hemingway, Queneau, Perec, Cortázar, Vila-Matas. Todos estes nomes surgem como companheiros invisíveis de caminhada. As ruas transformam-se em páginas, os cafés em capítulos, os cemitérios em notas de rodapé da história cultural. O próprio autor fala da sua biblioteca portátil, uma pequena coleção de livros que transporta mentalmente consigo e que constitui a verdadeira cartografia literária da cidade. E é aqui que se percebe algo fundamental. O Flaneur de Paris é um livro que exige amor pela literatura. Não é um guia turístico. Não é um livro de memórias convencional. É antes um texto que pede ao leitor que aceite caminhar dentro de uma rede de referências culturais. Livros, filmes, fotografias, canções. A cidade transforma-se numa grande biblioteca a céu aberto. Neste ponto, a presença de Walter Benjamin torna-se inevitável. Benjamin escreveu que Paris é uma grande sala de leitura de uma biblioteca por onde corre o Sena. Essa frase poderia servir perfeitamente como epígrafe para o livro de Ventura. Mas há mais. Benjamin dedicou uma parte essencial do seu pensamento às célebres passagens de Paris, aquelas galerias comerciais cobertas do século XIX que ele interpretou como espaços simbólicos da modernidade, lugares de circulação, de observação, de mercadoria e de sonho. João Ventura evoca precisamente essa atmosfera das passagens, reconhecendo nelas uma melancolia que coincide com o seu próprio estado de espírito de então. Uma beleza urbana impregnada de tristeza, como se a cidade guardasse dentro de si uma memória secreta da modernidade. Essa melancolia atravessa todo o livro, mas há outra presença literária igualmente importante, Henrique Vila-Matas. Ventura recorda que nos anos da sua juventude parisiense ainda não conhecia Paris Não Se Acaba Nunca, o livro em que Vila-Matas revisita a sua iniciação literária na cidade dos idos, anos 70. Esse romance funciona quase como um espelho tardio, revelando-lhe uma genealogia de escritores que viveram Paris como lugar de formação literária. Entre eles está também Hemingway, obviamente, mas João Ventura não viveu Paris como Hemingway. Ele próprio reconhece isso com uma ironia amarga. Enquanto o escritor americano dizia ter sido muito pobre e feliz em Paris, ele foi simplesmente pobre e infeliz. E talvez seja precisamente essa honestidade melancólica que dá ao livro a sua autenticidade. Porque o Flaneur de Ventura não é apenas um observador elegante da cidade. É alguém que procura compreender a sua própria vida através da literatura. E é aqui que regressamos à hipótese inicial. Talvez este livro tenha começado a ser escrito nos anos 70, quando o jovem estudante caminhava pela cidade sem saber ainda que aquelas ruas se transformariam um dia em texto. Talvez tenha continuado a escrever-se nos anos 80, durante os anos de ensino na Sorbonne. Talvez tenha amadurecido lentamente durante décadas, alimentado por leituras, regressos a Paris e revisitação da memória, até finalmente se tornar livro. Quando o autor afirma que o seu texto pode ser lido como um guia literário de Paris, não devemos interpretar essa expressão de forma literal. O que ele oferece não é um roteiro turístico, mas uma cartografia interior. O livro organiza-se em 3 secções: topografias, lugares e derivas, que se encaixam como percursos de memória sobrepostos, fragmentos intertextuais, onde o passado e o presente dialogam constantemente. É uma estrutura que reproduz o próprio movimento do Flaneur: caminhar, parar, desviar-se, recordar. Talvez por isso que este seja um livro que se lê melhor devagar, como um passeio.
Não para descobrir uma Paris desconhecida, porque essa talvez já não exista, mas para aprender a olhar novamente para uma cidade que julgávamos conhecer. No fundo, o Flaneur de Paris ensina-nos algo muito simples e muito profundo. As cidades não são apenas lugares onde vivemos, são também textos que lemos. E às vezes, quando a vida se mistura suficientemente com a literatura, acabam por tornar-se livros. Talvez seja isso que João Ventura nos mostra neste livro, que algumas obras não começam quando o escritor se senta à secretária, começam muito antes. Começam quando alguém chega a uma cidade estrangeira, vagueia pelas suas ruas sem compreender muito bem o que vê e começa lentamente a guardar dentro de si, como num frasco invisível, o ar de Paris. E um dia, muitos anos depois, abre esse frasco e descobre que afinal sempre esteve a escrever um livro.